Bom dia, bom dia. Eu não sei como é que você tá, não sei como foi o seu final de semana, mas o fato é que todos nós hoje estamos na segunda-feira. Para muitos, o primeiro dia da semana, na verdade, é o segundo, primeiro domingo, mas é o dia que as pessoas voltam a trabalhar, que as pessoas voltam às suas atividades normais. E, independentemente de como foi o seu final de semana, lembra muito isso na época da escola, né, mano? Quando a gente era da escola, eu não sei se você fosse como 90% das pessoas, você não queria estar na segunda-feira na escola. Então, quando chegava na sexta, você aproveitava sexta, sábado. No domingo, você já pensava assim: caraca, amanhã é segunda-feira. E isso tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Por quê? Você não gostava da segunda-feira porque você não queria ir para a escola. E talvez hoje você ainda não goste da segunda-feira porque você não quer para o seu trabalho. Então, muito provavelmente, por você não gostar da sua segunda-feira, por você não ver animação em qualquer coisa de ir para o seu trabalho, é porque você está fora da sua missão. Você está fora do propósito de Deus. Porque se você não tem visão sobre a sua rotina, eu ia falar prazer, mas na verdade não é prazer. Se você não tem visão sobre a sua rotina, provavelmente, muito provavelmente, você está fora do propósito de Deus, que poderia estar acontecendo dentro da sua rotina. Então já anota aí. Antes de a gente começar, se inscreva no canal, ativa o sininho também, para você ficar sabendo notificações, e já dá o like, porque isso é importante para a gente crescer em comunidade. E hoje é dia de Mora em Mim, hein? Hoje é dia de Mora em Mim. Se você não conhece o Mora em Mim, pode ter certeza que você vai ouvir falar muito disso. Esse é o canal oficial do Mora em Mim. O Mora em Mim é o nosso evento de cultuação ao único Deus que existe, público, para todas as pessoas que quiserem ir ficar sabendo da boa notícia do Evangelho. Então, hoje é dia de Mora em Mim. Hoje é dia de muita animação. Sem mais delongas, eu não quero atrasar ninguém. Como já disse, é segunda-feira, dia a gente voltar à nossa realidade e perseguir o propósito de Deus. Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo. Hoje eu tô com a Bíblia pentecostal, meu irmão. Aquela Bíblia peteca. NVI. Não sei se você sabe, mas muito presbiteriano gosta de NVI, né? Então, embora ela pareça muito uma Bíblia pentecostal, muito presbiteriano lê NVI. É a versão que eu mais gosto. Toda versão é de Deus. A versão que não é de Deus é a versão herege. Mas a NVI ela é uma versão que ela tem a capacidade de traduzir de uma forma coisas que a gente não tem a percepção natural nas traduções mais comuns. Embora eu tenha gravado na minha mente os textos da tradução mais comum, porque foi a primeira que eu mais li na vida, na verdade. Então vamos lá? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 18. Evangelho segundo escreveu João, não sei se você é um leitor assíduo de Bíblia, mas é um evangelho que ele é muito completo. Eu não vou falar sobre o Evangelho de João aqui, porque vai tomar muito do nosso tempo, mas quando você chega ali, capítulo 18, 19, 20, são os 3 capítulos assim para você que você não consegue gravar nada, que é fácil você gravar de certa forma, porque explicando sobre o contexto, é só você pegar 20 é a ressurreição, 19 é a crucificação, 18 é a prisão de Jesus. Então, prisão, crucificação, ressurreição. E a gente vai falar sobre uma coisa que acontece em João, capítulo 18. Vamos lá? Já abri aqui, ó. João, capítulo 18. Não sei se vocês estão conseguindo olhar. Tá aqui, ó. Deve estar ao contrário, né? Mas vamos nessa. João, capítulo 18. Diz assim, ó.
Vou ler dessa forma aqui para vocês. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde encontrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reuniram ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelo chefe dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. E agora eu quero frisar esse versículo, então preste atenção. Preste atenção. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré responderam eles: sou eu, disse Jesus. E Judas o traidor estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Eu cresci num discipulado bíblico em que me foi ensinado que quando Jesus disse sou eu, eles realmente caíram no chão, assim, ó, pum. Sabe como uma pessoa cai endemoniada? Eles caíram e voltaram. Mas isso cabe à interpretação de quem está lendo o texto, não é uma verdade absoluta. Alguns acreditam que é uma exclamação do português da época, mas independentemente disso, Jesus ele tinha um poder para fulminar ali quem ele quisesse. Mas vamos nos ater ao versículo 4. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e perguntou: a quem vocês estão procurando? Fechei, ó. Cara, eu não sei se algum dia você já teve a percepção ou a pressão de correr risco de vida. Quando você corre risco de vida, você começa a entender o que realmente vale a pena em alguns momentos e o que não vale. E mais importante do que isso, você começa a refletir sobre o porquê você está correndo risco de vida naquele momento e o que você está fazendo ali. Então, Jesus ele já sabia tudo o que ia acontecer com ele. A beleza desse texto é que, exatamente como o versículo 4 frisa, Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu-lhes ao seu encontro. Cara, uma vez eu sonhei que eu tava... Uma vez eu sonhei que pessoas estavam vindo me pegar pra me matar. Enfim, sonho doido. Sabe aquele sonho doido que vocês têm? Tipo, voando com guarda-chuva. Sonho assim. Só que eu lembro que eu acordei muito desesperado. E antes de dormir, se eu não estiver enganado, eu tinha lido esse texto. E eu entendi o que Deus estava querendo, estava promovendo na minha mente para que eu entendesse. Como é desesperador você correr risco de vida. Agora, é muito mais desesperador você correr risco de vida sabendo que você vai correr risco de vida. É muito mais desesperador. E a Bíblia diz para nós que Jesus, sabendo que ele ia correr risco de vida, ele ficou ali plantado, esperando o problema chegar. E a Bíblia diz que quando o problema chegou, e eles perguntaram quem é Jesus, o que eu e você provavelmente faríamos é nos esconder atrás de alguma árvore e ficar quietinho. Ou então, na primeira oportunidade, pegar a espada de Pedro e cortar o pescoço de alguém. Isso se a gente já fosse corajoso. Porque muita gente fala, mas na hora da atitude não faz nada não. Agora, Jesus, ele sabendo tudo o que lhe ia acontecer, ele esperou os soldados romanos chegarem. E quando eles perguntaram quem é Jesus, que os cariotes estavam ali e ficou quieto, ele falou: sou eu. Quem é Jesus aqui? Quem é Jesus? Eles com porrete, com espada? Quem é Jesus? Que a gente tem que levar ele agora para Pôncio Pilatos, por desenrolado na linguagem do carioca, para ele ser amarrado e morto. Quem é Jesus? Os cariotes olhando assim, meu Deus.
e o próprio Jesus fala: Jesus sou eu. E aí agora eu quero entrar numa questão que vai iluminar o porquê que eu tô falando sobre isso. O quão disposto você tá para cumprir a sua missão? Quão disposto você tá para fazer aquilo que você tem que fazer? Você tem coragem para fazer aquilo que você deveria fazer? Você tem disposição para encarar o que você precisa encarar? Porque a nossa vida só muda quando nós encaramos os nossos medos. Enquanto a gente não encara nossos medos, a nossa vida vai ficar paralisada. Porque nós estamos nos escondendo daquilo que deveríamos estar combatendo. Mas quando a gente encara nossos medos, a nossa vida anda, ela muda. A questão é que Jesus, ele só ressuscitou porque ele teve coragem de enfrentar a morte. Que acredito que é se não for o maior, é o segundo maior medo de todos os seres humanos. Porque ninguém quer morrer. Mas para ressuscitar, você precisa morrer. E sabendo disso, Jesus sabia que ia ter que morrer. Não é nenhuma morte qualquer, é a morte de cruz. Mas ele cumpriu a sua missão. Tu tem coragem de cumprir a missão que Deus te chamou? Esse vídeo hoje, ele é para pessoas que já estão no Evangelho. E eu quero te perguntar, você tem coragem para cumprir a missão que Deus chamou você? Ou você vai ficar postergando e vai morrer fugindo dos soldados que estão perguntando pelo teu nome? Você precisa ter coragem. Tá na hora de você ter coragem. Tá na hora de você mudar a sua vida. Tá na hora de você encarar essa segunda-feira não como mais uma segunda-feira da minha rotina, mais uma terça-feira da minha rotina, não. Como hoje é segunda-feira, o dia da oportunidade de cumprir a minha missão, independentemente de qual ela for. A Bíblia, o Evangelho, cara, tem gente que fala que o Evangelho, ele se parece como a igreja, como um hospital que trata as pessoas. Eu discordo. Eu acredito que a igreja ela é mais um quartel. Porque todos nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, quando somos cristãos. E Jesus ele tem uma missão para cada um de nós. E se você não cumprir a sua missão, tu é um soldado ruim. Porque bom soldado cumpre missão. Como diz aquele filme, missão dada é missão cumprida. E Jesus cumpriu a missão dele. E a Bíblia diz que a gente tem que ser como ele. Então eu quero te perguntar, hoje você vai cumprir a sua missão? Você está disposto a cumprir a sua missão? Você tem coragem para perguntar para qualquer pessoa que está chamando pelo teu nome, afirmando que é você, e fazer o que você tiver que fazer para cumprir a tua missão, meu amigo ou minha amiga? Você não é qualquer um. Você não nasceu para ficar desamparado, não nasceu para ficar escondido e não nasceu para viver como um covarde. Deus ele te fez um corajoso ou uma corajosa, Deus ele te deu um propósito e Deus ele te dá também força para você combater o seu medo. Então a missão hoje, ela soa como um desafio para cada um de nós. Você que está assistindo esse vídeo, eu te faço um desafio. Sabe qual é o desafio? Até o final da semana, você combater o seu maior medo. E comentar aqui que você fez a sua missão. E se você é cristão e você não sabe a sua missão, ora, que Deus vai revelá-la para você. Todo cristão ele tem uma missão. E a missão dada, ela precisa ser cumprida. O propósito alinha a sua vida. E essa semana, não é qualquer segunda-feira que nós estamos, é a segunda-feira que você vai se religar, se reconectar com o seu propósito e não desperdiçar a sua vida, mas vai cumprir a sua missão. Porque tudo que a gente faz aqui ecoa na eternidade. E a eternidade, a gente passa ela ou com Deus ou sem Ele. E você nasceu para ser um soldado bem condecorado, pois cumpriste a sua missão. O vídeo de hoje não é muito longo, mas é um vídeo que eu queria refletir sobre a coragem de Cristo. A coragem de você enfrentar a morte sem ter medo dela.
a coragem de você olhar para os soldados romanos e falar: Jesus, sou eu mesmo. E todo mundo cai por terra. De você se entregar para o seu propósito, porque você sabe que depois da dor que Deus concedeu, existe a vitória que Deus também já concedeu. E por eu não ter medo da dor, eu vivo a minha vitória. Isso é muito profundo. Então Deus abençoe a sua segunda-feira, a sua semana. E eu quero que na próxima segunda-feira você já comente no vídeo que você cumpriu a sua missão. Deus abençoe.